E aí, meus amigos, aqui é o professor Joshua Pereira, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos aprender uma matéria muito importante para nós, auxiliares financeiros. Nós vamos aprender sobre os juros simples. E nessa aula toda nós vamos estar vendo exemplos e também práticas, para que você se interaja ainda mais com a matéria. Então, te vejo até no final do vídeo. Curta, compartilhe, clica no sininho aqui embaixo para você receber sempre uma atualização de um novo vídeo do nosso canal. E qualquer coisa, pode me procurar e estarei sempre disponível por aqui nos comentários também, ok? Tenha uma boa tarde, bons estudos! Vamos lá, meu amigo! Vamos falar agora, meus amigos, sobre o conceito de juros, ok? O conceito de juros é muito antigo, tendo sua existência observada desde as primeiras civilizações. Seu primeiro registro se dá na Babilônia em 2000 anos antes de Cristo. Naquela época, o pagamento de juros era realizado através de uma moeda muito comum, as sementes. Era muito comum naquela época, tá, gente? Hoje nós vivemos aqui no Brasil e a nossa moeda é o real. Porém, na ausência dessas sementes, o pagamento se dava através de outros bens. Deste costume, nasceram muitas das práticas relativas à matemática financeira, vigorantes nos dias de hoje. Então, essa matemática financeira que nós temos hoje, é fruto de muita história, desde a Babilônia em 2000 anos antes de Cristo. Então, a partir do aperfeiçoamento das técnicas utilizadas em cálculos financeiros, surgiu no ano de 575 a.C. uma firma de banqueiros internacionais que tinha seu escritório na Babilônia mesmo. Esses banqueiros tinham um escritório lá na Babilônia e a renda dessa firma era coletada a partir de altas taxas de juros cobradas pelos empréstimos de seu dinheiro para o financiamento do comércio internacional, como nos dias atuais. Apesar de muito antiga, a ideia de juros pouco mudou ao longo do tempo. Não teve tantas alterações assim ao longo do tempo. O regime de juros será simples quando o percentual de juros incidirem apenas sobre o valor principal. Sobre os juros gerados a cada período, não indicarão novos juros. O cálculo é sempre feito sobre o capital inicial. A certa taxa é, claro, determinado período de tempo, a taxa. Vamos utilizar as seguintes representações. Juros será representado com J. Capital será representado com a letra C. Taxa será representado com a letra I. E o período será representado com a letra T. E o montante com a letra M. Podem ver aqui, vocês vão precisar muito dessa informação aqui para compreender a fórmula, ok? Então, podemos calcular os juros simples utilizando as fórmulas. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, ok? Juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. Depois que achado os juros, nós devemos somar ele com o capital para acharmos o montante. Então, o montante é igual a capital mais juros. E a resposta dos juros a gente vai achar aqui para colocá-la aqui e somar com o capital. O período, o T, que seria o tempo, o período, aqui, essa função aqui, pode ser representada como ao dia, ao mês, ao bimestre, ao trimestre e ao semestre. Ela pode ser aí até mesmo ao ano também. Essa multiplicação que é feita com o tempo, nós devemos prestar bastante atenção se a taxa ela é sobre o período ao dia, ao mês, bimestre, trimestre, semestre, ao ano. Eu vejo muita gente errando aí nas minhas provas dessa questão porque não prestam atenção no período e na taxa, ok? Essa informação é muito importante. Aqui está um exemplo já de uma questão formulada para a gente pensar junto. Vamos nessa. Diogo contraiu um empréstimo de R$ 1.730 a uma taxa de juros simples de 38% ao ano. Ao ano, não é ao mês, é ao ano. Então, já notamos aqui que é ao ano. Ele paga 38% ao ano. Sabendo que o empréstimo foi pago após 10 meses, qual o valor
dos juros pagos por Diogo. Os juros dele é ao ano, mas sabendo que o empréstimo foi pago após 10 meses, qual o valor dos juros pagos por Diogo? Observe que a taxa foi dada ao ano, já observamos. Mas o período em que o empréstimo foi quitado é dado em meses, já observamos também. Temos então que fazer uma conversão. Basta dividir a taxa pelo número de meses que tem um ano. Por exemplo, 12 meses. Podem reparar aqui, ó, que o tempo foi de 10 meses. A taxa é ao ano. Então, um ano tem quantos meses? 12 meses. Então, vamos dividir a taxa, tá vendo aqui, ó, 38%, por 12, que seria a quantidade de meses que tem em um ano. Então, seria 38% dividido por 12, que nós vamos chegar à conclusão de 3,166%. É um valor aproximado, ou seja, 38% ao ano, não é? Então, se for dividido aí por 12 meses, será 3,166% aí ao mês. Então, se ele pagou após 10 meses, os juros dele vai ser sobre esses 10 meses. O valor da taxa deverá estar escrito em decimal para ser substituído na fórmula, ok? Então, a gente vai ter que passar ele para decimal. Se é 3,166, vai ficar 0,03166, porque dividimos o 3,166 por 100, aonde chegamos a 0,03166. Então, vamos substituir os valores na fórmula. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juros é igual a 1.730, porque é capital, tá vendo aqui, ó? O capital da questão aqui é 1.730. Podem reparar aqui, capital 1.730, capital 1.730. Juros é igual a capital, juros é igual a 1.730. Vezes a taxa. Taxa seria o 0,3166. A gente conseguiu achar aqui, ó, dividindo aqui a porcentagem pelo ano. Dividindo a porcentagem pelo ano, nós chegamos a 3,166%. Então, vamos colocar a taxa de 3,166%. Só que em decimal, né, nós dividimos ela por 100 aqui, nós chegamos à conclusão de 0,03166. Aqui, ó. Então, ficou 0,03166 vezes, multiplicado de novo, taxa, tempo, período, né, vezes o tempo. E o tempo seria de 10 meses. A própria questão aqui disse, ó, tempo é igual a 10 meses. Então, a multiplicação aqui vai ser por 10. Multiplicando capital por taxa e tempo, nós obtemos os juros de R$ 547,72. Esse seria os juros do empréstimo de R$ 1.730 aí, do nosso amigo Diogo. Conclusão. Diogo pagou R$ 547,72 de juros sob as condições expostas no problema acima. Caso queira encontrar o montante, que seria o montante, né? Capital seria representado pela mesma sigla, juros, mesma sigla, e você pode usar essa fórmula aqui, ó. Montante é igual a capital mais juros, que seria o capital de 1.730, que ainda permanece o mesmo. Aqui em cima, aqui, 1.730. Seria capital mais os juros de R$ 547,72 que a gente chegou à conclusão fazendo a fórmula J-CIT. Juros é igual a capital vezes taxa vezes período. Então, a gente vai chegar à conclusão que ficou ao todo, né, somando o capital e os juros dele, ficou R$ 2.277,72 só de juros para o nosso amigo Diogo pagar. É possível também encontrar o capital, a taxa ou o tempo utilizando a fórmula de juros simples. Na sequência, darei um exemplo de como encontrar a taxa a partir dos dados descritos na questão. No empréstimo de 780, por um período de 7 meses, Roberta pagou R$ 351 de juros. Qual a taxa mensal de juros simples cobrada nesse empréstimo? Ó, os juros, pode ver aqui que já falaram na questão, né? Pagou R$ 351 aqui só de juros. Então, juros a gente já tem. R$ 351 de juros. O capital de empréstimo que ela pegou foi R$ 780. Então, no empréstimo de R$ 780. Então, a gente já tem o empréstimo.
só não temos a taxa. Aqui, hora nenhuma, mencionou a porcentagem da taxa. Tanto que a pergunta foi, qual a taxa mensal de juros cobrada nesse empréstimo? Que a gente ainda não tem. Então, a letra I é uma incógnita ainda. E o período, que seria o tempo representado pela letra T, é de 7 meses. A gente pode ver aqui, ó, foi R$780 de capital por um período de 7 meses. Então, o tempo, o período aqui foram 7 meses. Vamos usar a J-Cit? Vamos lá. Juros é igual a capital vezes taxa vezes período. Os juros a gente já tem. Então, vamos substituir o J por 351. Sai o J, entra 351. É igual a sai o capital e entra 780. Porque foram R$780. Então, sai o C e entra 780. A taxa é uma incógnita, ainda não temos, então vamos repetir a letra I aqui na nossa função. E a letra T, representada pela letra T, seria o período, que são 7 meses. Então sai o T e entra o número 7. Vamos fazer a multiplicação? Ok, vamos. 351, repete. Vamos colocá-lo aqui embaixo novamente. Primeiro a gente vai resolver o lado direito da equação, depois o lado esquerdo, ok? Vamos nessa. 351, repete, passa para baixo o mesmo número. Igual, mesma coisa, faz parte da função. Vamos fazer agora o cálculo de 780 vezes taxa vezes período. 780 vezes 7 é quantos, galera? Não tem como multiplicar o número por letra, né? Me ajuda aí. Então vamos fazer 780 vezes 7. Chegamos à conclusão de 5.460. Então, vamos colocar aqui 5.460 e repetir a letra I, porque não tem como multiplicar por I. Você concorda comigo? Então, multiplicando 780 por 7, a gente chegou a 5.460 e repetimos aqui do lado do número a letra I. Tá aqui sozinha, tadinha, porque não tem como multiplicar ela, então ela fica aqui. Porém, nós vamos resolver esse problema aqui agora, dessa letra. Se ela tá aqui e não tem como multiplicar ela, vamos passar ela para o lado esquerdo. E vamos pegar o número que está do lado esquerdo e passar para o lado direito, fazer uma inversão de valores, né? Então, passa o I para cá. O 351 que estava aqui passa para o lado de lá. Então, vem aqui, ó. 351 dividido por 5.460. Vamos dividir. Chegamos à conclusão de que a resposta é 0,06485714285714285743. Porém, vamos pegar apenas 5 frações de números aqui, ok? Tá ótimo aqui, ó. Já foi até introduzido no texto. Taxa é igual a 0,064283 pontinhos. É uma dízima não periódica, muito grande. Tá? Então, para escrevermos a taxa em porcentagem, multiplicamos esse resultado por 100. Vamos fazer a multiplicação aí desse 0,06428 por 100, ok? Então, vamos lá. 0,06428 multiplicado por 100, ok? Onde chegaremos à resposta de 6,42. Mas aqui já foi arredondado para 43 porque deu 428. Então, vamos arredondar para 43, ok? Então, seria 6,43 a taxa aqui do empréstimo de R$780 aí no período de 7 meses feito por Roberta. Vamos aplicar esse juros simples agora em uma outra questão. Vamos lá, aqui nós já temos uma outra questão formulada. Uma pessoa aplicou o capital de R$1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. A fórmula de juros simples é J juros é igual a capital, que é representado pela letra C, multiplicado por I, que seria taxa, vezes período, que seria o T. Vamos lá? Então, vamos achar o capital. 1.200. Então, 1.200 multiplicado por taxa 2%. Como nós não podemos colocar uma porcentagem na multiplicação, vamos transformar o 2% em um número decimal. Dividindo 2 por 100, vamos chegar à conclusão de 0,02. Vou tirar a prova de vocês aqui para não ficar nenhuma dúvida. 2 dividido por 100, 0,02. Então, transformando qualquer número em uma decimal, é só dividir por 100.
Se eu quisesse transformar o número 5 em uma decimal, 0,05. Mas aqui no caso a porcentagem 2, né, da pergunta tem que se transformar em um número decimal. Já foi introduzido, vamos prosseguir para o período. Período de 14 meses, o número 14 inteiro. Pronto, já está formada, né? Muito simples, deu para perceber que o trem é muito simples, não é difícil. Então 1.200 capital, 0,02 que é a porcentagem transformada em um número decimal. E aqui o tempo já é um número inteiro, então já pode vir como 14 meses, período. Multiplicando tudo, vamos chegar à resposta que precisamos. São 1.200 multiplicado por 0,02, multiplicado de novo por 14. Chegamos ao resultado de 336 aqui. Então vamos tirar o charada. Chegamos à nossa conclusão de 336 aí só de juros, R$ 336. Então, para chegarmos à próxima conclusão, que seria o montante, né? Porque a pergunta perguntou, determine os juros e o montante. O juros está aqui. E o montante? Vamos pegar o capital e somar com os juros. Muito simples. O capital não é de 1.200? E os juros? A gente não achou R$ 336 só de juros? Somando os dois, nós vamos ter o valor que nós estamos procurando. R$ 1.536 aqui, só de montante. Então, o capital mais os juros de R$ 336 somando, deu R$ 1.536, que seria o valor total do capital mais os juros ali dos 14 meses, multiplicado a 2% ao mês. Tá, aqui, ó, ao mês. R$ 1.536. Essa foi a nossa videoaula sobre juros simples. Não perca o próximo conteúdo, que será sobre os juros composto. Nós temos o juros simples e o composto. Esta videoaula foi exclusiva para os juros simples. Teremos uma videoaula exclusiva para os juros composto. Ok? Até a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Continue se empenhando nos estudos e tenha uma boa tarde.